Gente, hoje então é dia 3 de março de 2024, domingo, nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil, e nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruz de hoje, nós vamos estudar o quinto capítulo do Evangelho segundo São Mateus, em sua quarta parte, onde estudaremos os versículos de 13 a 16. Vamos começar então a nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente, por meio da oração do estudante. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Antes de começar, eu queria fazer umas considerações aqui, algumas advertências importantes. Né? Há uma pergunta que alguns estudantes Rosa Cruzes, vira e mexe, fazem, e outros também não fazem, mas secretamente, como se fosse possível, fazem para eles mesmos e chegam a uma conclusão errada para a resposta à seguinte pergunta. Por que o estudante Rosa Cruz deve estudar a Bíblia usando os estudos bíblicos Rosa Cruzes? A resposta correta e única é o seguinte: porque a Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino, os mesmos que nos ajudam a escolher o panorama dessa vida aqui, os mesmos que colocou na cabeça do espermatozoide do nosso pai o átomo semente, do nosso corpo denso, e no útero da nossa mãe atual a matriz do corpo vital, para que houvesse a fecundação e, consequentemente, pudéssemos ter mais uma vida aqui. Esses seres anjos do destino estão acima de todos os erros e dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. Conseguinte, se estamos procurando a luz, que é o que nós estamos tentando fazer, a encontraremos na Bíblia. Esse é o único motivo. Portanto, o estudante Rosa Cruz que não estuda a Bíblia, mas que insiste em repetir todas as vezes que oficia o ritual do serviço devocional do templo, a frase acima, né? Lembrando que essa frase está lá. Então, o estudante que faz isso, ele está sim, né? Segundo, como disse o próprio Max Sendel, proclamando a sua ignorância para ele mesmo. Bom, dito isso, estamos aqui estudando atualmente o Novo Testamento e vamos assim até o Apocalipse. Depois que terminarmos, começaremos o Antigo Testamento. O material que a gente utiliza é a Bíblia, o material do curso bíblico, né, que nós já fizemos. Quem não fizer e que não fez, teria uma boa chance de começar a fazê-lo, porque tem muita coisa que nós vamos falar e que são lições do curso bíblico e tem respostas. Né? Os livros de Max Hand e Augusta Foss-Render e os livros da Corinne Lee. E há muito material profundo e que nos ajudará a compreender as entrelinhas da Bíblia. Esse estudo, como para repetir, né, ele é fundamental para o estudante Rosa Cruz, porque ajuda a equilibrar a cabeça e o coração, o intelecto, o coração, a razão, a devoção, cristão ocultista, cristão místico. Por quê? Porque é uma mania, ou um vício, ou até uma questão de fraqueza, que o estudante Rosa Cruz pende muito mais para o intelecto do que para o coração. Então, se não tiver essa contrapartida, ele acaba correndo o risco de virar um belo e péssimo intelectual e não nunca um ocultista. Diferente, né? Que Bíblia que a gente usa? A gente usa a Bíblia, chamada Bíblia Jerusalém em português. Quem tiver em papel, eu sugiro que sempre tenha à mão e vá rabiscando algumas coisas que estamos falando aqui nela, para que ela se torne uma Bíblia de estudos, que é o que deve ser a Bíblia de estudos, né? E customizada para que você entenda. Quem não tiver e quiser adquiri-la em papel, eu sugiro que busque em sebos, pois ela é muito cara. Por que ela é cara? Ela é cara porque ela hoje é a melhor que nós temos em português, mais próximo do texto original escrito, dos textos originais, né? E ela tem como uma das bases a Bíblia Massorética, que é uma das Bíblias fontes que o Max Sendel utilizou lá, principalmente no conceito, nos seus escritos, né? E no caso da Bíblia de Jerusalém tem essa versão em português, tá? Agora vamos então à leitura do texto de hoje. Vós sois o sol da terra. Ora, se o sal se tornar inosso, com que o salgaremos, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pesado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de alqueire, mas no candelabro, assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz,
diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, a gente vamos ver o seguinte, né? Essa é uma passagem pequena, vocês veem aí que são 4 versículos, mas ela fecha a parte anterior que estamos estudando, que é o Sermão da Montanha, né? Vamos começar aqui, de leve, com essa parte aqui que ele fala: vós sois o sal da terra, ora, se o sal se torna insosso, com que o salaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Interessante notar que o sal, né, o elemento sal, a química, sal, ele sempre foi um importante conservante alimentar, né? Ele tal ponto foi importante, chegou a ser importante na antiguidade, que foi até mesmo usado como forma de pagamento no período romano, né? Essa é a origem, inclusive, da palavra salário, certo? É isso aí. Sal da terra, né? Quando fala sal da terra, está significando o seguinte: é alguma coisa que acontece quando você está renascido aqui na terra, né? Então, seja o sal da terra, ou seja, enquanto você estiver nascido aqui, seja como o sal. O que é o sal? O sal é uma coisa que, se faltar no alimento, todo mundo reclama. Se tiver a parte bottom, etc e tal, ninguém nota, certo? Então, se não tiver, todo mundo reclama. Se tiver do jeito que tinha que estar, ninguém reclama, certo? Então, seja como tal. Agora, olha que interessante. Quando nós estamos renascidos aqui, procuremos ter o mais eficaz conjunto de veículos que podemos manter aqui, cuidando de cada um com toda atenção. Afinal, sem boas ferramentas, nenhum profissional em nenhum lugar do mundo consegue exercer com eficácia o seu ofício, né? A Fraternidade Rosa Cruz ensina como fazer isso. E soma-se a isso, ao fato de você ter um conjunto de veículos mais eficaz do que você possa, a dedicação exclusiva de cada um deles em promulgar e vivenciar o cristianismo. Pois lembra que interessante, esses versículos que estamos estudando, como ele fecha o Sermão da Montanha, ele tem que ser lido e compreendido, contextualizado ao Sermão da Montanha. Então, Estudos Bíblicos da Rosa Cruz sempre faz isso, ele contextualiza o que está escrito. Por quê? Porque se você quiser fazer um estudo chulo, um estudo astuto, você faz igual muitas pessoas fazem, né? Pega uma sentença da Bíblia, totalmente desconexa do contexto, e dali você cria o que você quiser, não é verdade? Cria, por exemplo, que as mulheres são inferiores aos homens, cria que você deve comer carne sim, cria que você deve obedecer às pessoas mais inteligentes. Então você pode fazer o que você quiser, né? E quem já viu por aí como é que se faz, né? Sabe que não é assim que deve ser lido. Então, dentro da contextualização, se você tem o Sermão da Montanha, que são o quê? Normas de comportamento. Como você, que é um cristão e quer ser um cristão, deve se comportar, não é? Bom, para você se comportar com isso, com tudo aquilo lá, você tem que ter ferramentas, né? Então, seja o sal da terra, ou seja aquela pessoa que com as suas ferramentas, se você faltar, todo mundo nota. Se você estiver presente, ninguém nota. Ou seja, serviço amoroso, desinteressado e anônimo. Certo? Então, por aí você está vendo hoje a gente vai chegar nesse sentido, né? Então, agora vamos ver resumidamente o que seria ter cada corpo nosso na sua maior eficácia enquanto estamos vivendo aqui. Isso aqui é um negócio bem resumido, tá? Porque senão o tempo aqui vai estourar pra caramba. Mas acho que eu consegui colocar os pontos mais principais. Vamos começar então com o nosso corpo denso, tá? O que significa um corpo denso, corpo físico, eficaz? É o corpo denso mais puro e próximo de perfeito que se pode construir. Esse é o objetivo. Então, logicamente, isso é resultado de muitos renascimentos aqui, sempre não abusando dele, coisa que normalmente a gente faz. A gente abusa do nosso corpo denso. Abusa através de uma alimentação errada, abusa dormindo menos,
abusa trabalhando demais, né? Gastando muito mais do que é necessário, porque tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver, para ali, para né? Abusa fazendo musculação para ter músculos fortes, assim como se fosse o macho alfa de uma tilha, né? De um animal onde quer conquistar as fêmeas para ter os melhores prenhas, não é verdade? Né? Ou se não é para isso, é apenas para usar bem o sexo, tanto o homem quanto a mulher inclusive coloca silicones, né? Em alguns lugares, etc e tal, né? Estou dizendo que você tem que desleixar, estou dizendo que você tem que ter o corpo que você escolheu. O corpo que você escolheu está no seu horóscopo, entendeu? Está no seu horóscopo. Então, se você escolher um corpo que vai ficar careca, ele vai ficar careca. Se você escolher um corpo que, dentro do modelo presente de beleza, é feio, você vai ficar feio. Não adianta fazer plástica, puxar, etc e tal. Não adianta, né? Você tem que ter autoestima. Então, você cuidar bem do corpo, da aparência do corpo, inclusive. Né? Para dar uma andar desleixado. Mas daí, para querer, né, ser aí um deus grego ou uma deusa grega, tá? Isso daí era muito bom na época Atlântica. Lá atrás, na época Atlântica, alguns milhões de anos atrás. Agora, não. Né? Então, agora é cuidar do corpo, é não abusar dele. Por exemplo, vamos falar de obesidade. Obesidade, você tem um problema de doença da obesidade. Hormônios, isso é tal. Isso é um problema, é doença, tem que ser tratada. Agora você tem outro problema que é gula. Certo? Gula. Então você escolheu lá no seu horóscopo, olha, vou escolher que eu não posso comer porque eu tenho tendência a engordar. Chega aqui, você come mais do que você deveria. Então o que acontece? Você vai engordar. Não é verdade? Então, é isso que eu estou falando. Então, cuidar bem do corpo denso nesse sentido. Né? Conhecer o seu corpo denso e cuidar dele. Não é forma dele. Entendeu? Pode ser barrigudo, pode ser bundudo, pode ser pesudo, pode ser narigudo, pode ser orelhudo. Não interessa, não é isso que eu estou falando. Estou falando da forma que ele é. Né? E não comparar isso com as formas que por aí que a própria sociedade exige que você compara. Né? Padrões de beleza. Padrões de beleza que exige. Né? Por exemplo, na África tem irmãos e irmãs que a beleza da mulher é o pescoço comprido. Então você vai lá e tem mulherada lá com 10, 15 centímetros de pescoço. Tem uma outra tribo lá que a beleza do homem é a barriga. Então os homens mais bonitos são os mais barrigudos. Entendeu? Então é padrão de beleza, gente. Padrão de beleza, né? Então isso aí, essa questão de padrão de beleza não compactua com o estudante Rosa Cruz, tá? Então, logicamente, quando você fala do corpo denso, uma das principais coisas de atenção para o denso é a alimentação. Né? Hoje a gente come mais do que a gente quer, do que a gente precisa. Né? E haja visto a quantidade de doenças que acontece por causa da alimentação. Né? No próprio conceito Rosa Cruz do Commons, você vê lá o que Max Endel fala sobre alimentação, sobre como devemos proceder e como não devemos proceder. Né? Alguns pontos principais na alimentação para a gente aproximar-se desse objetivo de ter um corpo mais puro e mais próximo de perfeito, né? Uma das coisas é, obviamente, ser vegetariano, né? O vegetarianismo. Outra coisa, tentar comer alimentos com alimentos que crescem ao sol, porque esses alimentos que crescem ao sol, eles têm muito mais éter planetário e, obviamente, alimentos orgânicos. Né? Alimentos cheios de veneno, de pesticida. Ah, mas é mais barato. Então, está se envenenando no corpo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Hoje em dia, gente, mesmo nas grandes cidades, existem um monte de opções. Existem hortas, existem várias opções, tá? Existe até plantar em casa, tá ligado? Né? Se você entrar na internet, você tem até horta que você planta em apartamento. Então, você não come porque você não quer, né? Porque é caro, né? E além de tudo, é o seguinte, esses alimentos que crescem ao sol, ele tem matéria de desejos mais pura. Né? Então te ajuda muito, porque ela é envolvida pelo corpo de desejo do planeta Terra. Né? Pois como a gente aprende na filosofia Rosa Cruz, tratando o corpo denso dessa maneira, reflete no desenvolvimento do corpo vital, por sua vez, reflete no desenvolvimento do corpo de desejos, e esse acréscimo de desenvolvimento auxilia a manutenção e a repetição do corpo denso, ou seja, a gente cria aí um ciclo virtuoso. Né? Mesmo porque a gente aprendeu na filosofia Rosa Cruz que o corpo vital reconstrói o corpo denso e o corpo de desejos destrói o corpo denso. Então, se você consegue fazer um ciclo virtuoso desse daí, você reduz a tendência do corpo de desejo destruir o corpo denso e você aumenta a eficácia do corpo vital em reconstruir o corpo denso. Né? Vamos agora então para o outro corpo, que é o corpo vital, certo?
que significa, nesse caso, para o corpo vital? Também, logicamente, ter um corpo vital mais puro e próximo de perfeito que se possa construir e manter. Ou seja, o corpo vital é interessante. Ter uma quantidade de éter químico e éter de vida o menor possível na constituição e ter uma quantidade de éter luminoso e refletor o maior possível nessa composição, certo? Então, se você é uma pessoa que come mais do que deve ou come errado, vai ser impossível você conseguir resolver essa equação. Porque se você abusa muito do seu corpo denso, você naturalmente vai ter que ter muito mais éter química de vida, porque você precisa reconstruir o seu corpo denso. Não tem como, né? Entendeu? Então, só o fato de se alimentar bem já é um pontinho para você ter muito mais éter luminoso e refletor, porque você aumentou a eficácia do trabalho do éter químico de vida e, portanto, necessita menos do que ele, né? E ao fazer isso, ao você tentar esse equilíbrio, você matiza, você colore o seu corpo vital de uma cor ouro-azul e não mais só dourado, ok? E além do que ele vai projetar-se muito mais do que além do corpo denso, porque ele vai se unir à sua aura protetora. Isso que é importante, né? E para fazer isso, nós vemos na filosofia Rosa Cruz que existem muitos exercícios para fazer isso, né? O próprio exercício de retrospecção, exercício de concentração ajuda muito nesse sentido, né? De fazer essa composição, desde que você cuide bem do seu corpo denso. Então, você vê que tudo está no corpo denso. Se você cuidar mal do seu corpo denso, não adianta. Você não consegue se desenvolver espiritualmente, tá? Então, olha só. O desenvolvimento da Rosa Cruz espiritual começa no corpo vital. Mas para isso você tem que ter um cuidado com o corpo denso. Se tiver um corpo denso, você vai ter muito éter químico de vida e não adianta você tentar repetir no corpo vital, porque o corpo denso está estourando, né? Interessante, né? Aí o outro próximo corpo que a gente tem que tomar cuidado é o nosso famoso e distinto corpo de desejos, né? E da mesma forma, significa aqui ter um corpo de desejos mais puro e próximo de perfeito que se possa construir e manter. O que significa isso no corpo de desejos? Significa simplesmente pegar os vórtices do corpo de desejos e torná-lo como uma fonte de energia irradiante e não como redemoinhos como é hoje. Hoje, nas pessoas, nós aprendemos isso no conceito Roda do Cosmos, a maioria das pessoas, os vórtices são apenas redemoinhos, então não são fontes de energia. Então, ele não consegue vivificar o átomo do corpo denso. Ele destrói o corpo denso. Por isso que ele destrói, porque são redemoinhos. Redemoinhos não levam a nada, né? Vórtice como fonte de energia radiante começa a fazer com que o corpo de desejos fique mais robustos. E mais ainda, ao fazer isso, naturalmente os vórtices eles vão girar intensamente na mesma direção dos ponteiros de um relógio. Ou seja, ao fazer isso, você é um belo de um aspirante à clarividência. Poxa, mas como é que acontece isso? Aí a gente já explicou em reuniões aqui que o exercício matutino de concentração ajuda muito nisso, porque o exercício matutino de concentração, relembrando, você tem que estar ali deitado na sua bela cama, mas ainda não acordado, aí você vai acordar, antes de você vai acordar, você vai descendo para retomar o seu corpo denso lá. A sacada é você estar fora do seu corpo denso, com todos os vórtices girando intensamente na mesma direção do relógio, mas não entrando no corpo denso. Ali você faz o exercício de concentração. Esse é o exercício de concentração matutino. Qualquer coisa fora disso, entrei, vou fazer, não vai fazer mais. Ah, não entrei, estou lá do outro lado. Você está sonhando, tá vendo você até está sonhando que está fazendo o exercício de concentração, mas você não está fazendo, você está tão longe. Então, a sacada é fazer isso. Poxa, e como é que você faz isso? Treinamento, repetição, repetição, repetição. Se fizer uma linda e maravilhosa oração antes de dormir, né, naturalmente, da retrospecção de concentração sai legal. Agora, se você esquecer disso, aí não sai nada, certo? Muito bem. A outra coisa também é que com isso você começa a trabalhar conscientemente no mundo do desejo, né? Porque o seu corpo de desejo está à vontade do seu mundo, no mundo do desejo. A outra consequência, como acontece com o corpo vital, o corpo de desejos, ele estende-se muito mais do que 40 centímetros, que é natural, né? Então, por isso que a gente lê, quando a gente vai estudar a Bíblia,
alguns seres, como São Pedro e o próprio Cristo, a pessoa passava até longe e ele sabia o que estão passando. E mais do que, é tão forte isso que ele podia curar a pessoa, só a pessoa passando perto dele. Tamanho do corpo de desejos. Por quê? Porque as origens das doenças, a grande maioria está no corpo de desejos. Verdade? Então isso é outra coisa interessante. E aí com isso você tem total controle das suas emoções, dos seus sentimentos e desejos. E o bonito disso é que o seu corpo de desejos, ao invés de ele ficar como um objeto jogado ao léu a favor das suas emoções, desejos, sentimentos e, portanto, a cor dele, né? Está com raiva, a cor fica matizada vermelho, está com medo, a cor fica mais matizado cinza, você está com ódio, aí fica um vermelho manchado com amarrom odento e assim vai. Ele fica sempre matizado com cores delicadas de ouro, azul, rosa, verde claro e branco deslumbrante. São essas cores, nota bem aí, tá? Porque daí quando você vê que o seu corpo de desejos estão com essas cores, é sinal que você está chegando ao objetivo, tá ok? E aí, mas como é que eu vejo essas cores do corpo de desejos? Desenvolve a clarividência, que daí você vê. Okay? Não tem máquina na região química que veja isso. Por fim, nós vamos falar da mente, né? Veículo mente também significa ter uma mente mais pura e próxima de perfeita que se pode construir e manter. O que significa isso? Significa fazer exercícios de tal forma que chega a um certo ponto que você manifesta seu pensamento aqui muito mais com a mente abstrata do que com a mente concreta, porque a mente concreta ela está escravizada pelo desejo, a mente abstrata não está escravizada, né? Nós estudamos aqui domingo passado na filosofia um assunto que é extremamente mente abstrata, por isso que muita gente acha difícil, acha complicado, outras pessoas dão sono, certo? Porque a mente abstrata não puxa nada com desejo. Os assuntos que nós estamos estudando de verbo, princípio, plano cósmico, aquelas coisas todas que nós estamos estudando, tudo mente abstrata. Tudo exercício abstrato, o Max ainda fala isso no conceito, né? Então, são exercícios que se faz para a gente desenvolver a mente abstrata e usá-la muito mais do que a mente concreta, tá? Ela vai se tornando tão pura ao ponto de emancipar-se da escravidão do desejo. Por isso, a pessoa que tem mente abstrata, ela se torna uma pessoa não muito querida por muita gente. Porque a pessoa vem toda, ai, porque eu comprei um vestido vermelho lindo, olha que bonito e tal. Você, quando olha para essa mente abstrata, você pode falar assim, o vestido é lindo, mas você precisa. Desmonta tudo, certo? Desmonta tudo, né? Mas esse vestido ficou muito caro. E aquela reserva que você tinha e tal? Desmonta a pessoa, entendeu? Então, a pessoa da mente abstrata, ela parece ser muito lógica, não é fria. Não é fria, nem insensível e nem chata. Ela é lógica, ela é racional, mas um racional voltado para o devocional. Ela não está falando aquilo de maldade, ela está falando para chamar a pessoa para a realidade, né? A gente já sabe disso. Tem muita gente que come ovo e couve no almoço e tem um carrão do ano na garagem. Isso é mente concreta, isso não é mente abstrata. Se fosse mente abstrata, o cara fala assim, era melhor você ter uma alimentação melhor e ter um carrinho usado na garagem. Ou melhor, você precisa de carro? A gente não precisa, tem gente que precisa, tem gente que não precisa, né? Outra coisa também interessante da mente abstrata é que, ao fazer isso, automaticamente você vai tendo acesso a essas três mentes que nós já estudamos. A mente consciente, que todo mundo tem, né? Tem acesso, menos quem nossos irmãos e irmãs que estão ficando dementes ou têm Alzheimer, que não tem acesso mais à mente consciente. A mente subconsciente, que você tem acesso somente a treinamento, via treinamento. Quando você faz isso de retrospecção e concentração por 6 meses, o acesso à mente subconsciente vira fichinha, e superconsciente só tem acesso quando você está na iniciação, certo? Então são as 3 mentes aí que a gente tem acesso. Agora, gente, ter eficácia nesses veículos, ou seja, conseguir atingir esses pontos desse veículo, é necessário sim, mas não é suficiente para você ser um verdadeiro cristão esotérico enquanto renascido aqui. Ou seja, para você ser de fato sal na Terra. Não é suficiente. É preciso desenvolver uma qualidade latente em todos nós,
a fim de a gente conseguir utilizar todo esse conjunto de eficácia que você atingiu. Afinal, a gente sabe que um profissional ele precisa sim ter ótimas ferramentas, mas tem que ser treinado, capacitado para produzir no seu ofício. E aqui é que entra a significância esotérica, que quando a gente lê aqui, vós sois a luz do mundo. Porque tem que lembrar uma coisa interessante. Em outras partes da Bíblia, nós vamos ver que Cristo falou assim, ó, eu sou a luz do mundo. Então, Cristo é a luz do mundo. E aí todo mundo concorda que Cristo é a luz do mundo, né? Ele é o regente do Sol, ele é o regente do planeta Terra, ele é o mais elevado arcanjo, ele é o Deus Filho, né? Ele é o Salvador nosso, o Redentor, então ele é a luz do mundo. Só que aqui ele está chamando assim, ó, você é a luz do mundo. Entendeu? Está falando que cada um de vocês é a luz do mundo. Né? Então ele chamou sal da terra e a luz do mundo. Então você é o sal da terra e você é a luz do mundo. A partir desse momento, você fala assim, ué, mas quem é a luz do mundo? É você ou sou eu? Não é verdade? Né? Então, tem que ler, por isso que eu falo, tem que ler no contexto. Voltando ao contexto. Padrão de comportamento, Sermão da Montanha. Para você ter padrão de comportamento, você tem que ter ferramentas adequadas para você ser o sal da terra. Você tem que ser o sal da terra, ou seja, você tem que ter um conjunto de veículos que, se você estar presente, ninguém nota. Você está trabalhando, você não está. Então, você não pode ser uma pessoa que faz as coisas através de rufares de tambores ou toque de trombetas. Né? Então, quanto mais anônimo você for, uma hora mais você vai ser o sol da terra. E de forma que, se você não estiver presente, todo mundo sente falta. Mas não sabe do que sente falta, mas sabe que está faltando alguma coisa. Entendeu? Olha a diferença de você ser o espalha-rodinha. O que é o espalha-rodinha? É aquele cara que chega todo gostosão e chega já falando A, B, C, e tudo fala, lá vem aquele chato. E começa a sair todo mundo, fica ele sozinho, certo? Olha, é 180 graus oposto, né? Não é o proselitista. Então, mas olha, na Rosa Cruz, lá no conceito fala tal coisa. Lá o Rodinho, ninguém quer saber de Rosa Cruz, ninguém sabe do seu assunto, para de ser chato, entendeu? Isso não é ser sal da terra, isso é ser chato, né? Não tem nada a ver. Então, primeiro você tem que ser isso daí. Agora, não basta, para você ser isso daí, você tem que saber usar esse conjunto de ferramentas eficazes para que você seja a luz do mundo. Ah, mas como que eu vou ser a luz do mundo? Eu estou muito longe para ser o Cristo. Então, mas aí essa qualidade latente, já que o Cristo falou que nós temos, e nós temos, ela deve ser despertada, deve ser alimentada e utilizada. E na Fraternidade Rosa Cruz, nós chamamos essa qualidade que cada um de nós tem, se nós somos cristãos de fato, né? Não é um cristão de meia tigela, é um cristão de fato, todo mundo tem um negócio chamado Cristo interno. Ok? Então é isso que vai ser a sua, é isso que vai te fazer você se tornar a luz do mundo, né? Por meio dele é que nós, o espírito, o ego, se torna totalmente consciente no mundo físico por meio da mente. Porque muitos de nós ainda somos parcialmente conscientes. Porque a partir do momento em que você não sabe o que você prometeu no terceiro céu, mas chega aqui e desvia de muitas coisas que você, mesmo sabendo, você desvia, você não está sendo consciente do mundo físico. Né? Então, se você chega, nossa vida é feita por fases. Você tem a fase de 7 anos, a fase de 14, a fase de 21, a fase de 28, a fase de 35, a fase de 42, a fase de 49, a fase de 56, a fase de 63, 62, 63, e a fase de 70, e vai fazendo de fase em fase. Então, se você tem hoje 50 anos e vive com a fase de 20, alguma coisa está errada em você, né?
Se você tem 60 anos e vive como você tivesse 30, alguma coisa está errada em você, né? Que essa coisa chama-se o quê? Consciência parcial no mundo físico. Se você é uma pessoa que ainda está lá com seus 50 anos, ainda está a fim de ganhar dinheiro, de ganhar fama, poder, e vamos fazer o quê? Que eu preciso ser conhecido, preciso ser conhecida, para ir para lá, você não está consciente totalmente do mundo físico. E se você souber o seu horóscopo e olhar o seu horóscopo como progressão em trânsito, você vai chegar a essa bela conclusão. Não precisa ninguém falar para você. Não precisa ninguém falar para você. Você vai chegar a essa conclusão, está lá no seu... Você escolheu isso na terceira do céu. Nossa vida é centenária. Às vezes, o que a gente vê hoje? A gente vê pessoas com 80, 90 anos correndo atrás daquilo que ela deveria correr lá atrás. Aí já não enxerga direito, já não escuta direito, já não consegue andar direito, já não consegue fazer tanta coisa direito. E fica desesperada, que nossa, que nós temos de exemplo desse tipo de irmãos e irmãs aqui, e que a gente tem compaixão, porque não entendeu nada, e agora não vai entender mais. Porque os seus corpos, esses veículos que eu falei para vocês, já estão tão ineficazes, que não adianta mais. E não adianta também tentar fazer retrospecção correndo, porque retrospecção você faz uma vez só por noite. Não adianta você fazer, eu vou fazer umas 3 por dia, as 4 concentrações, vai ser o ganho. Não adianta. Acabou. Entendeu? Então, eu estou sempre repetindo isso, porque isso é recorrente. A gente repete, mas as coisas vão acontecendo, e não adianta, né? Então, a gente tem fases centenárias. Então, você tem que ter a consciência no mundo físico usando a mente. Por que você usa a mente? Para ter a lógica. Fazer o seguinte, olha, eu tenho 60 anos, então 60 anos, um padrão de 60 anos, não é mais de apego à parte física, é apego à parte espiritual de uma maneira tão grande, tanto grande que eu não consegui fazer antes, porque eu tinha minhas dívidas a cumprir, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que cuidar de pai, de mãe, de filho, de filha, seja as coisas e tal. Né? A partir do momento que você não precisa mais, se apega à parte espiritual. Entendeu? Se apegue à parte espiritual. Gaste 80%, 90% do seu tempo do dia na parte espiritual. 10% é para comer, para conversar com as pessoas, etc. Mas o resto pegue. E o que a gente vê é o contrário, né? As pessoas falam, agora eu sei tudo, agora eu conheço tudo, agora eu vou ganhar dinheiro. Ilusão, vai ganhar dinheiro e vai perder a vida. Como fala na Bíblia, né? Você ganha o mundo e perde a alma. Né? Não vou estudar isso na Bíblia. Mas é interessante isso. Então, esse é o primeiro passo para você ativar esse Cristo interno. Senão ele vai continuar latente, né? É por meio também dele que prevalece nas nossas ações o nosso eu superior, a individualidade, né? Tendo o eu inferior totalmente sob o domínio dele. Então, o que acontece? O eu inferior, que é liderado pelo corpo de desejos, liderado por desejos é que lidera o eu inferior, ele amaina, porque o eu superior, que é você, começa a tomar conta, inclusive, com as ferramentas que você desenvolveu ali, inclusive o próprio corpo de desejo atua nisso, né? Então, isso é outra coisa interessante que te ajuda a ativar esse Cristo interno. E é por meio também do Cristo interno que temos total consciência que somos, de fato, um espírito. Não somos corpos. E espírito não adoece. Espírito não tem doença nem enfermidade. Quem tem doença e enfermidade é corpo. E é corpo denso, onde está o efeito. E a causa está no corpo de desejos, nos nossos desejos, emoções e sentimentos. Às vezes a gente presta atenção para dar, né? Que são aquelas doenças consultivas, câncer, tuberculose, AIDS e outras doenças que vão matando você aos poucos, e que graças a muitos irmãos e irmãs hoje, que trabalham arduamente com isso, conseguem remediar isso. E você consegue ter uma extensão da sua vida aqui, né? Muitos de nós já passou por isso. Se não passou, Deus queira que não passe, certo? Porque se precisar tomar uma presta atenção nesse, e mesmo assim não resolver, a lei de causa e efeito está aqui para ser cumprida. Vai vir de novo. Não acredita? Espera para ver. Isso não é praga não, gente. Isso é consequência de tal. Então, se você leva um presta atenção, certo? Porque vai vir outro. Né? Se você... Opa, entendi. E começa a mudar, se voltar para a parte espiritual, aí se presta atenção se serviu para alguma coisa. Inclusive, em vários livros do Max Handel tem para tomar cuidado com dinheiro, fama e poder. Né? Exatamente, justamente por isso. Né?
É por meio também do Cristo interno, que nós podemos entender o que de fato somos nós, o ego. Então, eu botei esse diagrama aqui para recapitular, né? O ego está aqui, ó. Isso que é você. Você é isso, certo? Esse tríplice espírito, como já estudamos aqui. Você manifesta-se como o tríplice corpo lá embaixo, por meio da mente. Então, você é o ego. Então, nós somos aquilo ali, nós não somos o de baixo. O de baixo são ferramentas que temos usadas, né? Aqui também tem um outro diagrama que também mostra a mesma coisa de uma outra forma, reforçando mais a questão dos veículos que nós temos espirituais. O veículo espírito humano e o espírito divino é que nós somos. Estamos evoluindo através desse tríplice espírito, né? E uma outra coisa interessante também, que nós deixamos evidente, é que nas pessoas que vivem unicamente para a vida material, então nós estamos falando aqui nossos irmãos e irmãs materialistas, mas aqui está incluído também aquelas que disfarçam, dizendo, eu cuido da minha parte espiritual, só que não. Porque não tem como você cuidar da sua parte espiritual, dando ênfase à sua parte material. Você tem que cuidar da sua parte espiritual, utilizando a parte material. Acredite que tudo que você precisar, você vai ter. Se você focar na parte espiritual e fazer a sua parte material, não é chegar, vou cuidar da parte espiritual, então não vou trabalhar mais, não vou mais... Não, isso você não está cumprindo o que você prometeu para você no terceiro céu. Mas não é focar na parte material. Né? O que é focar na parte material? Eu ganho 5, agora eu preciso ganhar 7. Eu não tenho dinheiro. Eu não vou em tal lugar porque é muito caro. Eu não vou estudar porque o tempo que eu estou estudando aqui, essa coisa aqui da Rosa Cruz, eu estou estudando para adquirir mais conhecimento no meu ofício. Isso é interessante, sim. Até os 28 anos de idade. Depois dos 28 anos de idade, você deveria estar pensando de outra maneira, não deixando a parte material, mas promulgando mais a sua parte, o seu desenvolvimento espiritual. Porque até 28 anos de idade, todos os éteres foram desenvolvidos, todos os seus corpos já foram nascidos, você está com um completo conjunto de corpos para chegar naquele ponto que eu falei, como o sol da terra, entendeu? Então, não é só, vai pensar que só materialista, só irmãos que, não, você também está incluído nesse pedaço, tá? Então, nessas pessoas, o Cristo está adormecido, né? Ele está num processo de letargia. Agora, quando a pessoa começa a trilhar um caminho espiritual, ele pode trilhar um caminho espiritual, por exemplo, por meio de uma escola de iniciação ou de mistérios, como é a Fraternidade Rosa Cruz, ou através do caminho místico em uma religião cristã. Também. Pela religião cristã, Max Endel mostra muito bem isso num livrinho chamado Iniciação Antiga e Moderna, que está lá no nosso site, de graça, quem quiser baixar lá, baixa e ler. Ele ensina lá como você consegue fazer isso pelo caminho místico. Mais lento, mais complicado. Por que é mais complicado? Porque uma pessoa que tem tendência ocultista, se ela tentar seguir um caminho místico, vai dar um nó na cabeça, porque ela não vai ter paciência. E porque o místico, ele adota como paradigma aceitar os dogmas. Certo? Porque o místico, lembram disso? Ele não sabe como funciona, mas sabe que funciona. Não é? Só sei que é assim. Só sei que é assim, igual a Compadecida, certo? Eu não sei bem como funciona, mas eu sei que é assim. Esse é o místico. O ocultista fala, não, eu sei que é assim, por isso. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando do Cristo interno. O Cristo interno é isso aqui. Nós estamos falando o que é o Cristo interno. Estamos explicando de maneira ocultista o Cristo interno, para que a nossa mente se satisfaça e comece a trabalhar, né? Nesse sentido. Então, aqui está o desenho que foi colocado aí, é o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, que é preconizado pela Fraternidade Rosa Cruz. Então, numa escola de mistérios, é trilhar esse caminho. Então, se você é estudante preliminar, você se esforça para ser um estudante regular. Se você é um estudante regular, você se esforça para ser um probacionista. Se você é um probacionista, você se esforça para ser um discípulo. Se você é um discípulo, você se esforça para ser irmão leigo. E assim vai até irmão mau. Né? Então, esse é o caminho. Então, quem está na Rosa Cruz, está lá no estudante preliminar e não quer ser estudante regular, a pergunta é, o que você está fazendo na Fraternidade Rosa Cruz? Se você é um estudante regular e não quer ser probacionista, a pergunta é, o que você está fazendo na Fraternidade Rosa Cruz?
E se você está no provacionismo e não se esforça para ser discípulo, a pergunta continua sendo: o que você está fazendo na fraternidade Rosa Cruz? Isso é muito importante para todos nós, tá? Porque o estar numa escola de mistério e não perseguir este caminho é não estar nela. A diferença é que a escola da Rosa Cruz, diferente das outras escolas, ela não rejubila as pessoas. Lembra? Tem faculdade que rejubila. Você ficar muito tempo num curso, você convidado a ir embora, certo? Aqui não rejubila. Mas a pessoa fica igual um cachorro correndo atrás do rabo. E fica lá se intitulando: eu sou provacionista, eu sou estudante regular. Não é, não. Certo? Porque não está percorrendo o caminho, né? Bom, outra coisa interessante que a gente tem que colocar também é que, além de começar e trilhar um caminho espiritual, a pessoa ela tem que se esforçar para viver uma vida pura, uma vida limpa, reta, de acordo com o que escolheu nessa vida atual. Ou seja, tem que colocar em prática. Então, é outra coisa muito interessante. A pessoa pode estudar astrologia, saber o tema de cor e salteado, saber todas as precauções e trânsitos. O cara se pergunta lá: o que a gente vai fazer na sexta revolução do Vulcano? A pessoa responde: pá, da lata e tal. Como é que era o nosso corpo na época atlântica? Pá, responde na lata. Não adianta nada se ela não colocar na vida dela, na prática, né? Porque é só assim que você aprende a filosofia Rosa Cruz. A filosofia Rosa Cruz se aprende na prática. Você coloca na prática e você recebe a resposta. Você coloca na prática e recebe a resposta, né? Lembrando, sempre lembrando, que a partir do provacionismo, muitas respostas você recebe durante o sono, né? Porque as lições de um provacionista, elas são uma parte escrita, uma parte durante o sono. De um discípulo, não tem mais parte escrita. De um estudante regular, só tem parte escrita, certo? Tá? Então, esse esforço que a pessoa tem, essa gana de colocar na sua vida, é o tempero que falta para a pessoa desenvolver rapidamente o seu caminho espiritual. Se não fizer isso, não vai conseguir, né? Não vai conseguir chegar a esse tempo. E é interessante isso, esse binômio de começar a trilhar um caminho espiritual e colocar em prática, é que faz o Cristo interno despertar. E o mais bonito, gente, é que quando isso acontece, desperta, é um caminho sem volta. Porque a impressão que dá é que você encontrou a felicidade. Por incrível que pareça. Porque as coisas mudam, os valores da sua vida mudam, os parâmetros mudam. A fé vem junto de uma maneira que você não sabe nem de onde veio, né? Então, o segredo é muito simples, né? Trilhar o caminho e colocar aquilo que você entendeu na sua vida. Sem fazer proselitismo, sem arrebanhar pessoas, sem ficar dando uma de chatão, sem querer converter ninguém, sem ficar apontando. Não, apenas colocar na sua vida. Apenas colocar aquilo que você compreendeu, o pouco até que você compreendeu, às vezes muito pouco do que você compreendeu, né? Colocar na sua vida. Só isso. Não tem segredo nenhum, né? Ah, mas como é que eu faço isso? Bom, aí na Fraternidade Rosa Cruz você tem as sugestões, os exercícios esotéricos, os rituais oficiar. Quem puder participar da egrégora de um templo, como temos aqui em Campinas, que depois de uma reunião das 17, a gente vai todo mundo para o templinho aqui do lado e fazemos o ritual, ofício do ritual do serviço devocional do dia, que hoje é do dia do templo. Entendeu? Então, é um conjunto de coisas que vão te ajudando e te renovando e te dando forças, porque todos nós aqui vamos buscar enfrentação, todos nós aqui vai acontecer de uma hora fraquejar. Então a gente tem que estar buscando sempre forças, sempre para cima, sempre tentando, caindo, levantando, tentando, caindo, levantando. E aí quando o Cristo interno desperta, essas quedas é como se fosse um chute na bunda. Sabe o que é um chute na bunda? Quando você leva um chute na bunda, para onde você vai? Para trás ou para frente? Para frente. Então, certo? Então as quedas é um chute na bunda. Né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É assim que você aprende quando o Cristo interno desperta. Quando não desperta, a pessoa chute na bunda, você vira para a pessoa e vai brigar com a pessoa. Você fala assim: eu não brigo agora, mas eu vou te vingar. Uma hora você sobra para mim, eu te piso no pescoço, puxo teu tapete. Você está na minha mão, certo? Então isso não é Cristo interno, certo? Então o Cristo interno não despertou ainda. Então toda vez que você trata mal um irmão ou irmã, e que você se
satisfaz internamente de tratar mal uma irmã, o Cristo interno não despertou. Toda vez que você satisfaz porque comprei um carro novo, troquei novinho, olha então esse carro é uma potência, eu acelero ele de 0 a 100, você começar tudo isso, sinal que o Cristo interno não despertou. Né? Toda vez que você fala assim, eu preciso juntar dinheiro porque meu primo precisa de dinheiro, minha filha, meu filho, eu preciso pagar as escolas do meu filho, da minha filha, porque meu filho, minha filha, meu primo, meu tio, o Cristo externo não despertou em você. Então tem muitas coisas que você e só você sabe, porque o Cristo interno não despertou em você, só você sabe. Ninguém precisa aqui ficar falando, entendeu? Mas o que eu convido é que cada um de nós aqui faça uma reflexão interna para descobrir por que o Cristo interno não despertou em mim ainda. Porque se ele despertasse, eu não estaria assim, não seria assado, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo. Eu teria me dedicado mais à parte espiritual, eu teria feito não sei o que e tal. Mas cada um faz a sua reflexão. Né? Essa reflexão, gente, ela não precisava ser feita se a pessoa estivesse fazendo o exercício de retroflexão como se deve. Porque o exercício de retroflexão já é uma reflexão. Então, se isso não está acontecendo, é porque você não está fazendo o exercício como se deve, ou seja, você está correndo atrás do rabo, igual o cachorro. Né? Então, porque, olha, você lê, isso é simples. Bico, fácil, despertar o interno. Está aí. Né? Agora, bota na prática, mas não é bem assim, porque não sei o quê. Começa assim. Então vamos lá. Então, essa questão do Cristo interno ao despertar, se cria ali outro círculo virtuoso de uma retroalimentação positiva, né? Porque é interessante, a partir do momento que o Cristo interno desperta, os seus valores mudam e parece que as coisas começam a andar muito mais rápido. Há uma aceleração muito forte do seu desenvolvimento espiritual, justamente porque você entendeu de fato o que você está fazendo aqui no mundo físico. Qual é a sua missão aqui? O que você prometeu para você no terceiro céu? As coisas parecem que se tornam mais fáceis. E mesmo as coisas que parecem ser mais difíceis, elas ficam sendo, vamos dizer, priorizadas pela necessidade, não pelo que você quer fazer. Diferente, né? Bem diferente. Consequência disso é que você vai desenvolvendo os poderes latentes de cada corpo. Então, seu corpo físico começa a ser mais eficaz, mesmo estando doente, porque a doença passa a não ser mais uma consequência do mau uso do seu corpo denso, mas sim uma consequência de destino maduro que você escolheu pagar. Olha a diferença. Gritante, né? Certo? Outra coisa interessante desse aí, vão se desenvolvendo os dois héteros superiores, aí a formação do seu corpo-alma acelera de uma forma fantástica, e acelerando o seu corpo-alma de uma forma fantástica, você passa a ser um candidato muito interessante para ser um auxiliar invisível consciente, né? Já que como provacionista todos são auxiliares invisíveis inconscientes, é bom falar sobre isso, né? Então, você vai se desenvolvendo cada vez mais rápido, então por quê? Porque precisa de muito auxiliar invisível consciente, muito. Então, a partir do momento que aparece um candidato como esse, ele é alçado rapidamente para essa formação, entendeu? Por quê? Porque você tem os dois héteros superiores, uma quantidade muito maior que os inferiores no corpo vital, e, portanto, a robustez do seu corpo-alma do lado de lá é muito maior, né? Outra coisa interessante disso daí é que você vai se convertendo num cidadão de dois mundos. Ou seja, você vive aqui durante o seu horário de vigília como um ser humano que tem dívidas a pagar, que tem lições a aprender e que tem todos esses corpos a carregar, né? E depois, ao dormir, você passa na região etérica do mundo físico, como auxiliar invisível, ajudando na distribuição da panaceia espiritual e na cura dos irmãos e irmãs. E mais, você passa no mundo do desejo, que é interessante, né? A fazer parte de aulas e estudos que só lá existem. Certo? Por quê? Porque acontece, normalmente, você vai para o mundo do desejo, quando você dorme, logicamente, né?
Só que a grande maioria vai inconsciente. As pessoas que procuram a consciência no mundo do desejo de forma indevida, fica atônita e não consegue ver nada lá. E consegue ficar perturbada porque não consegue funcionar, não consegue ver o que está acontecendo, fica assim maravilhada com as coisas e tal. E, obviamente, é isso aí. Eu estou falando uns efeitos que você usa, porque muita gente usa droga para fazer isso, né? A droga te leva a essa questão. A pessoa que está drogada, ela está no mundo do desejo, consciente. Só que nas regiões inferiores do mundo do desejo. Por isso que muitas se tornam violentas, por isso que muitas acham que é perseguição, né? Está sendo perseguida, por isso que muitas matam, estupram, se matam, suicidam, ou então fica tão atônito que fica largado como se estivesse morto, né? Depende do tamanho da força da droga, a gente sabe que ela, né, acaba até descolando, desconcentrizando tantos os corpos que arrebenta o cordão prateado e mata, morre, né? Então, essa é uma maneira de ser por mundo do desejo consciente. Mas não é essa que estamos falando aqui. Nós estamos falando de ir para o mundo do desejo de forma consciente, trabalhando nas 3 regiões superiores, onde tem escolas de desenvolvimento espiritual, onde você pode aprender lições que aqui você não conseguiria aprender, né? Então, isso é outra vantagem fantástica de quando o seu Cristo interno desperta. Você tem essa facilidade de sentir alcance. Outra coisa, quando você tem que trabalhar nas regiões inferiores do mundo do desejo, porque sim, você tem que trabalhar nas regiões inferiores do mundo do desejo, e é a pergunta que eu digo aqui. Quando você é um estudante Rosa Cruz, você desenvolveu o Cristo interno, cita para mim um exemplo de quando você tem que trabalhar nas regiões inferiores do mundo do desejo. Na cura? A questão da cura? Né? A cura é na região etérica do mundo do desejo. Na cura você nem entra no mundo do desejo. A região etérica do mundo físico, você nem entra no mundo do desejo. Então, quando você tem que descer na região mais baixa? Quando você tem que trabalhar nas regiões inferiores, qual um dos motivos de você trabalhar lá? Além da curiosidade. Curiosidade você não trabalha. Curiosidade você não vai. Qual um dos motivos? Vocês lembram que quando, lá naquele livrinho que chama Na Terra dos Mortos que Vivem, quando a pessoa morreu, aí ele encontra uma pessoa lá e fala assim: por que você está andando com essa pedaço só com um pedaço da cabeça? Só com forma, coisa feia aqui, tudo estourado. Porque eu levei uma bombada lá e estourou minha cabeça. Aí a pessoa fala assim: não, mas aqui no mundo do desejo você pode reconstruir seu corpo se você quiser. É só desejar que aparece o formato que você quer, da sua cabeça, inclusive. Aí a pessoa reforma a cabeça, né? Aí encontrou outro lá que estava pulando, de um pé só, uma perna só. Por que você está pulando? Não, porque a granada estourou minha perna e eu morri com a perna toda dilacerada. Eu vi a minha perna do lado lá. Disse, não, mas aqui no mundo desejo você pode fazer outra perna. Né? Quem é que fala isso para a pessoa muitas vezes? Auxiliar invisível. Que está nas regiões inferiores do mundo desejo. Mas ele está nas regiões inferiores do mundo desejo com um controle tão grande que ele não deixa se levar por toda aquela camada de ódio, de raiva, de apego à terra que existe ali. Ele está ali para servir e ajudar, ele ajuda e serve. Por exemplo, tem muitos irmãos e irmãs, isso aí o Max Henry explica como um exemplo no livro lá, de uma senhora que faleceu e que a filha dessa senhora era estudante e ela faleceu. E o Max Handel, que funcionava perfeitamente no mundo desejo, foi lá e falou com a senhora, falou, você acabou de falecer, cara, e tarará. Aí a senhora até falou assim, fala para minha filha quebrar aquela minha bengala. Lembra da história da bengala? Alguém lembra dessa história da bengala? Eu lembro, mas não lembro. Aí faz estourar aquela bengala, porque aquela bengala é o ponto de esporte de todo mundo lá. Aí, entendeu? Então, Max Handel instruiu aquela senhora tá vendo aquela luz ali? Então, é o purgatório, vai pra lá, continua sua vida não acabou, ela começou agora, é uma vida celeste, vai ser linda, maravilhosa, vai com Deus, pra sempre, né? E aí chegou pra avó e falou, sua mãe aí mandou você quebrar aquela bengala, não sei por que ele mandou quebrar essa bengala, aí quebrou a bengala, entendeu? Então, essa é a história. Então, ou seja, o auxiliar invisível, ele vai também, vai totalmente sob controle, não é igual a um drogado que vai totalmente sem controle, entendeu?
entendeu? Então essa é a outra vantagem de você trabalhar conscientemente no mundo do desejo quando desperta o seu Cristo interno. E a última coisa interessante ali é a questão de você, isso é maravilhoso, você estando aqui, renascido com seus corpos, você consegue libertar-se da escravidão dos aspectos adversos. Transforma quadraturas em trígonos, transforma oposições em conjunções benéficas e transforma algumas conjunções adversas em benéficas. Isso é ciência. Isso você consegue fazer e isso é comprovado pela astrologia Rosa Cruz. Certo? Certo. Isso aqui é interessante, né? Porque passa a não ser mais sofrimento. Passa a ser lição a aprender com prazer. Olha só, como é que você encara uma quadratura sua com prazer, sem ser sádico ou masoquista, né? Certo? Não é? Isso é lindo, maravilhoso. Isso daí dá para fazer tranquilamente, desde que você tenha o Cristo interno. Não adianta nada você fazer e depois não conseguir praticar. Eu fiz aqui, consegui. Aí na prática, tudo estourado, cheio de problema. Mesmo porque aí você não tem nem Cristo interno despertado, não é verdade? Né? Então, somente assim, dessa maneira, a gente consegue atender ao mandamento de Cristo. Ser o sal da terra e ser a luz do mundo de fato e não somente de boca. Então, o que nós acabamos de ver é um conjunto de comportamento que é sermão da montanha. Para isso, eu tenho que ter um conjunto de veículos apropriados para isso, para ser o sal da terra. E para atender essa demanda de comportamento, eu tenho que saber usar esse conjunto para me tornar a luz do mundo, para me tornar o Cristo, para eu despertar esse Cristo interno. Né? Por isso que ele fala, inclusive, que a partir do momento que ele despertou o Cristo interno, você não vai ficar no seu cantinho, legal, ali no cantinho, né? Você vai se jogar ao mundo para cumprir aquilo que você prometeu para você ter sido céu de fato. Por isso você se torna consciente do mundo físico. Isso que é sois luz do mundo? Pois, exatamente. Tá? Então, por isso que ele fala que a partir do momento que ele teve o Cristo interno, não é para você colocar embaixo da mesa, que muita gente pensa assim, agora eu sou o Cristo interno, então eu vou me internar no mosteiro, vou me fechar numa cabana, vou para uma montanha sem ermitão, eu despertei o Cristo interno, sou melhor que você, vou sair de branco por aí, com uma haste, não sei o quê. Ao contrário, você vai para a labuta, porque você já seguiu o caminho e alcançou um ponto do caminho. Então, o maior desejo seu é que todos alcancem também, mas sem fazer proselitismo. Por isso que tem que ser sal da terra. Né? Você está e ninguém sabe que você está. Agora, se você faltar, todo mundo sente a falta. Isso é o estudante Rosa Cruz. Que era mais ou menos o que era o Christian Rosenkranz. Guarda essas proporções. Ok? Beleza, gente? É a mesma coisa, igual quando você passa de probacionista para discípulo, e daí por diante, você não fala, ninguém sabe. Ninguém sabe. E não tem é para gente saber. que, às vezes, acha que é e já começa... Eu já vi pessoas na Fraternidade Rosa Cruz, é o seguinte, fulano é discípulo. Como você sabe que você é discípulo? Você é discípulo? Não, eu sou um pobre probacionista. Então como você sabe que fulano é discípulo? Não, porque ele faz umas coisas... Falou o que ele faz? Tem um deles lá que falou. Ele falou? Então ele não é. Porque quem não fala. Você falou, e quem fala não é. Isso é uma máxima oculta. Guardem bem isso, viu, gente? Isso é uma máxima oculta. Tá? Tem muita gente que fala que é probacionista que não é probacionista. Certo? Se tornou, mas não é. E aí, se alguém quiser depois umas perguntinhas, eu tenho 3 perguntinhas básicas para fazer para um probacionista. Se ele responder, ele é probacionista. Se ele não responder, ele não é probacionista. Para o estudante regular também eu tenho mais outras 6 perguntinhas. Você abordou a questão da gente saber, né, o que a gente veio fazer aqui, né? E isso, pelo que eu entendi, está no nosso mapa astral, né? Esse mapa astral, a gente tem que fazer um curso ali para entender, né? Não tá, como eu estou na 12ª lição, né, do curso preliminar, eu ainda não comecei o estudo da astrologia, né? A única forma que eu tenho é fazer o curso da astrologia para ter esse entendimento dessa questão do que eu me comprometi, ter o entendimento do que me comprometi a fazer aqui na Terra, né? Tem outra maneira também. Cada um de nós sabe exatamente o que tem que fazer, exatamente o que não tem que fazer. Está na nossa consciência. Certo? Todos nós temos essa consciência de saber quando a gente está fugindo da raia e quando a gente não está fugindo da raia.
né? Por exemplo, o Max Endel, ele está lá, a gente estuda, que de 7 em 7 anos a nossa vida muda. E as mudanças da nossa vida estão lá, dizendo o que tem que ser feito de cada 7 em 7 anos. Então, uma das maneiras de você saber, sem saber astrologia, é primeiro se situar em que cetenário que eu estou na minha vida e que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo nesse cetenário da minha vida. Né? Isso daí naquele livro Cristianismo Rosa Cruz tem também no conceito Rosa Cruz do Cosmos, e também, se alguém quiser também, a gente tem aí estudos sobre isso que a gente pode disponibilizar. Então, a astrologia, ela facilita bastante, desde que bem usada. O que acontece é que a grande maioria começa muito bem na astrologia, depois desvirtua a astrologia. Por que desvirtua? Porque ou tem pressa, ou porque mistura astrologia lendo outras coisas que não tem nada a ver, que a astrologia Rosa Cruz não tem nada a ver de astrologia mundana, a pessoa vai para o outro lado, ou então cai na tentação de levantar pelo computador, ou então cai na tentação de pedir para o outro levantar, e o outro levanta para você também. Então, a astrologia da Rosa Cruz não é a única. E também, se você não tiver uma boa base de filosofia Rosa Cruz, você não consegue, na astrologia Rosa Cruz, entender isso que eu estou falando agora. Não consegue. Experiência que a gente já viu muitas vezes, entendeu? Então, tem que combinar as duas coisas. Então, por exemplo, o que a gente fez por muito tempo, né? No caso aqui, tem gente aqui com mais de 40 anos de Rosa Cruz, né? Então, dá para falar um pouquinho sobre isso. A gente foi atrás justamente dos períodos setenários. E também fazendo muito exercício de introspecção, porque o exercício de introspecção, ele te faz reorientar naquilo que você escapou no dia. Né? Nesse dia, eu maltratei, eu fiz uma besteira hoje que eu pisei no calo daquela pessoa, podia ter ajudado, mandei ela embora, ou, entendeu? Então, isso aí é um arrependimento, uma reforma íntima daqui para frente. Ou, de novo eu errei naquele negócio. Então, de novo eu errei naquele negócio, quer dizer o seguinte, você não está aprendendo a lição que tinha que aprender. Então, a retrospecção é outra maneira também de você saber o que você está fazendo. Então, a astrologia não é a única, não. Então, você tem os períodos setenários, você tem a retrospecção, você tem os exercícios esotéricos que você faz durante o dia, principalmente observação e discernimento. Hoje, por exemplo, com a quadratura de Sol e Lua, eu coloquei lá na astrologia horária, que é um das configurações excelentes para você aprender por observação e discernimento, porque a grande maioria cai na tentação. E aí, então, eu coloquei lá. Toma cuidado para você não cair na tentação. Porque você fica observando e olhando os outros. Caiu. Ih, esse caiu, porque caiu. Trave no olho lá, né? Exatamente. E você não está vendo que você caiu, né? Você já está lá embaixo. Lá. Entendeu? Então, existem muitos recursos da filosofia Rosa Cruz para você entender isso que eu falei aqui em relação a você saber o que você prometeu lá no terceiro céu. E a última coisa interessante é que uma oração a Deus, pedindo esclarecimento para que você seja um ser humano, vamos dizer, supimpa, ou corajoso, ou determinado para executar aquilo que você prometeu no terceiro céu e que por sua incompetência hoje você esqueceu, pode ter certeza que você vai ser muito bem esclarecido. Muito bem esclarecido. Porque o que mais está se precisando é dessa audácia, né, de você fazer aquilo que você prometeu. O que está mais precisando no mundo. Né? Muitas coisas do mundo estão acontecendo porque as pessoas terceirizam as coisas, procrastinam. Né? Quem tem muito dinheiro terceiriza tudo, né? Terceiriza tudo que pode, terceiriza, manda fulano, ciclano, beltrano, etc. E tal, né? Até agora, ou então... GPT para você exato, já, então, tem um monte de... Tem essas coiseiras que você fala, a inteligência artificial, para substituir o ser humano, não tem nada a ver, isso é tudo a região química do mundo físico, gente. Isso é tudo a região química do mundo físico. A filosofia da Cruz trabalha com a região etérica do mundo físico. Nada do que está acontecendo. Inteligência artificial, o que mais está falando aí de... IA, todas essas coisas é região química do mundo físico. Não é região etérica do mundo físico. Nós estamos falando aqui de região etérica do mundo físico. Os exercícios todos são região etérica do mundo físico. Nós estamos falando aqui de região etérica, mundo desejo, mundo pensamento. Região química do mundo físico já foi lá na época Atlântica. Nós estamos atrasados. Então, vamos terminar, então, aproveitando esse ambiente maravilhoso, com a oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força,
senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Gente,